Geografia e nós vamos começar a estudar o conteúdo do 9º ano. A matéria de hoje são os tipos de economia. Bom, a gente quando costuma estudar a história do mundo, alguns eventos vão marcar essa história do mundo. A gente tem alguns marcos, e entre esses marcos a gente tem a Guerra Fria. A gente vai entender um pouco melhor a Guerra Fria ao longo das aulas, mas para entender a fundo o processo de Guerra Fria, a gente precisa entender também que essa divisão do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ela também é causada por uma diferença na forma de administrar a economia. Quando a gente estuda o processo de economia, a gente sempre lembra que a nossa economia é uma economia capitalista. E é muito comum que a gente escute ou faça comparações com economias que são consideradas socialistas ou comunistas, né? Mas o importante que a gente saiba é como essas diferenças vão acontecer. Como o Brasil vive num país capitalista, é muito mais comum que a gente entenda a forma de organização do sistema capitalista. Mas é importante também que se entenda a forma de organização econômica do sistema em países, né, da economia de países socialistas ou comunistas, depende de como você vai chamar. Para isso a gente precisa fazer uma definição. Primeiro a gente precisa entender o que é economia de mercado. Então, a economia de mercado é um sistema econômico em que os agentes econômicos, as empresas, os bancos, os prestadores de serviços, podem atuar com pouca interferência governamental. É um sistema típico de economia capitalista. Bom, o que a gente entende com pouca interferência governamental? É claro que dentro do sistema capitalista eu posso apresentar variações dessa interferência governamental. Mas a interferência governamental, ou seja, a ação do Estado na economia, ela é fundamental para a gente determinar uma economia de mercado. Na economia de mercado, as relações econômicas elas vão acontecer por atores não governamentais, que não são o Estado. Eu tenho uma regulação do Estado, mas o Estado ele não controla a economia. Claro que se a gente for comparar a economia dos Estados Unidos e a economia da Inglaterra, a gente vai ver que essa relação entre o Estado e a economia, ela vai acontecer de uma forma variada. Quando eu tenho uma ideologia considerada liberal, que é basicamente que os Estados Unidos vão colocar em prática, claro que não na sua complexidade, não completamente, mas um pouco, eu vou acreditar que o Estado ele tem que estar praticamente fora das relações econômicas. Eu vou permitir que a economia se regule sozinha. Em alguns casos, mesmo em sociedades e economias tidas de mercado, capitalistas, eu tenho um Estado que participa mais. O Estado é dono de algumas empresas, ele é dono de alguma parte da produção, ele tem voz ativa na regulação da economia, impedindo que você tenha uma organização muito autônoma dos agentes econômicos. Mesmo assim, eles são considerados países capitalistas. A economia de mercado é um dos pilares apoiados nos economistas que defendem o liberalismo econômico e o neoliberalismo. Então são essas formas aqui que a gente vai ver especificamente. O liberalismo econômico e o neoliberalismo são teorias que vão surgir dessa ideia de que o Estado tem que intervir muito pouco na economia, ou seja, o Estado mínimo. Claro que nem todos os capitalistas vão defender isso. Como a gente tinha falado, existe uma diferença. Se você olhar para a Europa, não só a Inglaterra, mas vários países da Europa, você vai observar que você tem sim um Estado participativo que intervém na economia. No Brasil, nós temos alguns exemplos de Estado participativo. Se a gente olhar a história do Brasil, por exemplo, a gente pode fazer uma diferenciação entre presidentes. O JK não é considerado um liberal, mas ele tem uma ideia de abertura maior para a economia, para o capital estrangeiro e tudo mais. Mas quando você olha o governo do Vargas, você vai observar que existe uma lógica de intervenção maior na economia, com a construção de indústrias de base, com o governo sendo o principal promotor das relações econômicas, inclusive até na atuação dos sindicatos, na relação de trabalho. Então eu tenho duas formas de entender o capitalismo, existem outras, mas basicamente eu posso ter a crença que deve existir uma sociedade de mercado, mas o Estado tem que participar mais para evitar crises, ou a ideia de que o Estado muito participativo, ele na verdade vai prejudicar o desenvolvimento da economia e que a economia por si só é capaz de se regulamentar. Essas são as nuances do entendimento da economia de mercado. A economia planificada. Essa economia é típica dos países
socialistas e comunistas. Como é que ela pode ser entendida? A economia planificada recebe o nome de economia planificada, o sistema no qual a organização econômica, as decisões econômicas em geral de uma nação são determinadas por um plano, por isso planificada, e não pelo mercado. Então, na economia planificada, eu não acredito nas regulações do mercado. É importante ficar claro que quando eu estou pensando em economia de mercado, o que vai basear essa economia é a lei da oferta e demanda. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem 5 compradores e um vendedor de canetas, eu tenho uma demanda maior do que a oferta. Isso vai valorizar o produto. Agora, se eu tenho 5 canetas para serem disponíveis para serem compradas e um comprador, eu tenho uma oferta maior do que a demanda. Então, o preço ele vai ser reduzido. Então, esse preço ele é regulado dessa forma. A economia planificada ela não acredita na capacidade de regulação pelo próprio mercado. Para isso, o governo tem que criar um plano econômico. Então, não existe a flutuação do mercado, e sim a gestão de um plano econômico. Tal plano é elaborado pelo Estado, por isso uma participação do governo muito grande, e por isso as autoridades e técnicos trabalham nos setores estatais. É importante também falar sobre a propriedade nesse caso. No caso da economia de mercado, eu tenho propriedade privada dos meios de produção. O que isso significa? Que as fábricas, as grandes produtoras de produtos, de beneficiados ou não, elas são privadas, elas não são do Estado. No caso de uma economia planificada, o controle geral é feito pelo Estado. Então a propriedade ela não é privada, ela é propriedade estatal. Então todos vão dividir essa propriedade. A economia planificada tem como objetivo evitar diferenças sociais, manter a relação da sociedade toda numa mesma camada, ou seja, todos são funcionários do Estado, não existem patrões, não existem funcionários, e sim todos ganham a mesma coisa. Então, você pode trabalhar numa fábrica, essa fábrica ela pertence ao Estado e ela funciona como uma cooperativa mais ou menos, onde todos os funcionários recebem a mesma coisa. Então, a ideia é que você não tem uma diferenciação de cargos, de diferenciação de salários, você tem todo mundo ganhando a mesma coisa, do lixeiro ao médico, né? Você não tem essa diferenciação. E só uma observação, esse filme aqui chama-se Adeus Lenin, é um filme alemão e é muito interessante para entender um pouco mais a passagem de uma economia planificada para uma economia de mercado. Isso vai retratar um período específico da história da Alemanha, que é o pós-quebra do Muro de Berlim. A gente vai entender um pouco mais esse momento histórico, mas o que precisa saber é que a queda do Muro de Berlim significou uma abertura da economia de mercado para toda a Alemanha, que antes era dividida entre 2 regimes. De um lado, o regime socialista, que era coordenado pela União Soviética, e do outro lado, o capitalismo, que era coordenado pelos países capitalistas vencedores, né? França, Inglaterra, Estados Unidos. Quando o muro vai cair, eu tenho uma enxurrada de produtos que são típicos da economia de mercado, que vão entrar em confronto com essa realidade de economia planificada na Alemanha. Então é um bom filme para quem quiser visualizar, entender um pouco mais e compreender as diferenças na capacidade de consumo, no acesso aos bens dessas duas economias. Bom, esse modelo ele vai gerar uma divisão, né? É uma divisão básica na organização do mundo. Existe um modelo histórico, né? De divisão política e ideológica. É claro que a economia planificada ela carrega não só uma forma de organizar a economia, mas ela carrega também uma ideologia. A ideologia que é principalmente inspirada nos líderes do comunismo, Marx, Lenin, né, de que você não tem que ter divisões na sociedade, a sociedade deve ser igualitária. Então, dessa forma, com um Estado forte, eu tenho uma ideia, um regime político ideológico. De outra forma também, eu tenho no capitalismo a ideia de que tem que existir uma liberdade no processo no processo econômico, de trocas comerciais, que o Estado forte, na verdade, ele pode ser entendido, inclusive, como um Estado ditatorial e que você tem que ter valores que são compatíveis com esses valores do capitalismo. Então, eles vão ser criados dentro dessa lógica. Qual é o contexto histórico para isso que a gente falou que ia visualizar melhor? O contexto histórico para isso é o pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial,
que é um contexto de conflito entre os países que são considerados aliados, né, Estados Unidos, a Inglaterra, a França e, nesse caso, a União Soviética, eles vencem o enfrentamento aos países que são considerados do eixo, né? A Alemanha, o Japão, né? E você tem esse enfrentamento, e a Itália. E você tem esse enfrentamento. Quando esse enfrentamento acaba, quando o bloco da Alemanha é derrotado, os vencedores vão dividir as áreas conquistadas. Por isso o Muro de Berlim. Por isso a divisão da Alemanha. Mas dividir mais do que as áreas que foram dos perdedores, existe uma divisão ideológica no mundo inteiro, com áreas de influência. De um lado eu tenho a União Soviética, que hoje em dia os territórios vão corresponder a uma parte do leste da Europa e a Rússia. E do outro lado eu tenho os Estados Unidos. O lado da União Soviética, ela vai liderar os socialistas e vai defender uma economia planificada. Do lado dos Estados Unidos, eu tenho os capitalistas e a defesa dos valores dos capitalistas. É claro que nesse confronto já se sabe que a União Soviética vai ser derrubada, vai acabar e o bloco dos capitalistas vai vencer. Isso vai inaugurar um novo momento histórico, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Mas o importante é saber que a gente tem uma mudança e um enfrentamento nessas relações de crenças econômicas, entre os que defendem um modelo econômico e os que defendem outro modelo econômico. E esse enfrentamento, inclusive, vai existir, de certa forma, ainda muito fortemente nas sociedades. Bom, durante esse momento de divisão do mundo, eu posso caracterizar que o mundo foi dividido de 3 maneiras, né? Existe uma forma de regionalizar o mundo durante esse período de Guerra Fria, e é essa divisão econômica. Esse mundo vai ser dividido em 3 formas. O primeiro mundo corresponde aos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo aos países socialistas e o terceiro mundo aos países capitalistas subdesenvolvidos. É a forma que eu vou dividir e regionalizar o mundo nesse contexto em áreas de alinhamento entre os dois blocos, os dois modelos. Eu espero que tenha ficado claro. Isso é importante para a gente entender algumas divisões mais profundas e o entendimento das novas organizações econômicas no mundo. Então é bom para a gente ter claro essas divisões também no tipo econômico, nas diferenças entre o socialismo e o capitalismo. Eu espero realmente tenha ficado claro. Tchau!